Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós temos exposto todo o Novo Testamento, versículo por versículo, para os irmãos, capítulo por capítulo. E estamos expondo Gálatas para vocês. Estamos já próximo do fim. Vamos terminar hoje o capítulo 5. Próxima semana nós iniciaremos o capítulo 6 e vamos caminhando para o final dessa carta de Paulo. Provavelmente o próximo livro que nós vamos ler ou estudar será o Evangelho de João. Nós só estudamos até agora o Evangelho de Marcos e já temos estudado praticamente, estamos encerrando as cartas de Paulo, já estudamos as cartas de Pedro, as cartas de João, já estudamos Tiago, já estudamos Hebreus, já estudamos Apocalipse. Então estamos terminando, falta pouca coisa e nós vamos entrar nos Evangelhos. Já estudamos Atos, já estudamos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, então estamos bem adiantados, né? Efésios. Mas vamos ler Gálatas capítulo 5. Hoje justamente cai no tema que é a luta que há entre a nossa natureza pecaminosa e a nova natureza que é produzida ou gerada pelo Espírito Santo. A carne e o Espírito, como Paulo vai falar aqui. Então, Gálatas 5, verso 16, é um texto conhecido, verso 16 até o verso 26. Todos encontraram? Amém? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, ou seja, o desejo, os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos, ou seja, concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Deixe sua Bíblia aberta. Vamos orar mais uma vez e para a gente entrar nesse tema, nesse assunto. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a discerni-la, a entendê-la. E Teu Espírito Santo faça com que essa palavra chegue não somente, ó Pai, à nossa mente, mas que ela produza vida em nosso coração. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bem, meus irmãos, nós, a semana passada, terminamos o capítulo 5 de Gálatas justamente no versículo 15. E se você observar no versículo 15, Paulo está exortando, do capítulo 5, ele está exortando a igreja em relação a prováveis divisões, confusões, brigas que estava havendo entre os irmãos ali da Galácia.
talvez alguns que estavam apoiando Paulo e o verdadeiro evangelho, talvez outros que eram libertinos na igreja, e outro grupo que era o grupo dos legalistas, que estavam bebendo dos ensinos dos judaizantes. Esses três grupos provavelmente existiam na igreja dos Gálatas ou da Galácia, e evidentemente estava havendo alguns problemas de relacionamento sérios entre esses irmãos. Paulo, ele exorta aí, observe aí na sua Bíblia, no capítulo 5, no versículo 15, ele diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então Paulo exorta aqueles irmãos, e ele começa agora, a partir do versículo 16, mostrar qual o remédio para a igreja andar em plena comunhão, ou qual o remédio que nós devemos usar em nossa vida para que a nossa vida, de modo geral, venha ter as virtudes do Espírito Santo. Qual é o remédio para evitar problemas? Qual é o remédio para evitar confusões na igreja? Qual é o remédio para evitar confusões no casamento? Qual é o remédio para evitar confusões no trabalho onde nós estamos, seja em qualquer área? Paulo vai dizer aqui, é andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne. É andar conforme a vontade do Espírito. E eu quero trabalhar esse tema com vocês. As obras da carne e o fruto do Espírito. Veja que no verso 16, Paulo diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito, irmãos, é uma figura de linguagem. Andar no Espírito é como se Paulo estivesse dizendo, olha, vivam sob a influência do Espírito Santo. Vivam debaixo da influência do Espírito Santo, de tal maneira que a vossa vida demonstre através da prática que o Espírito Santo está atuando em vocês. Andar no Espírito significa isso. Andar no Espírito não é como as pessoas em algumas igrejas pentecostais e neopentecostais pensam. Algumas pessoas pensam que alguém cheio do Espírito é alguém que fala em línguas estranhas. Outras pessoas pensam que alguém cheio do Espírito é alguém que fica profetizando, que fica marchando, que fica fazendo determinadas coisas, que nós vemos que não tem fundamento bíblico. Mas Paulo, ele vai mostrar aqui que o que é verdadeiramente andar sob, ou seja, debaixo dessa influência do Espírito Santo em nossas vidas. Quais são as características que a nossa vida precisa no dia a dia apresentar para que as pessoas olhem para nós, ou para que nós mesmos percebamos que o Espírito Santo está tendo uma influência poderosa ou maior do que a própria natureza pecaminosa que nós temos. Ele começa aí no versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas, exortando os irmãos e dizendo: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou jamais andem satisfazendo os desejos da vossa carne. Vamos identificar aqui duas coisas para ficar claro. O Espírito é o Espírito Santo. Quem é a carne? A carne não é o corpo necessariamente, envolve o corpo, mas a carne é a nossa natureza pecaminosa. A carne é envolve tudo aquilo que nos inclina ao pecado. Envolve toda a influência que a nossa própria natureza adâmica, o pecado que nós herdamos de Adão, nos leva a fazer, seja em pensamento, seja em desejo, seja em ações, seja em palavras. Então tudo que a nossa natureza nos faz viver e praticar, que é contrário à vontade de Deus, ou a ação do Espírito Santo, isso é andar na carne. Então eu entendo que o Espírito é o Espírito Santo e a carne é a minha natureza pecaminosa. E aqui Paulo diz, olha, andem no Espírito, ou seja, vivam debaixo de uma influência do Espírito Santo e não satisfaçam, ou não deem lugar aos desejos que a vossa natureza pecaminosa exige constantemente de vocês. É interessante, irmãos, entender que Paulo não está falando para ímpios. Só quem tem o Espírito Santo é quem? É quem crê em Cristo.
é quem tem a fé salvífica. Não são todas as pessoas que têm o Espírito Santo. Somente aqueles que creem no verdadeiro Evangelho, que conheceram Cristo pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho, e receberam Cristo pela fé, e foram selados pelo Espírito. Somente esses é quem podem ter a influência do Espírito Santo. As coisas naturais pertencem aos homens naturais, diz Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios. As coisas espirituais pertencem aos homens que têm o Espírito Santo. Então veja que no capítulo 3, você está com Gálatas aí aberto, eu só vou trabalhar mais com Gálatas. No capítulo 3, no versículo 2 e versículo 5, Paulo diz que aqueles que creem no verdadeiro Evangelho, eles têm o Espírito. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 2, diz aí: quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 5, ele diz: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo está dizendo que o Espírito Santo habita naqueles que receberam o Evangelho pela fé, e não naqueles que vivem debaixo da lei, achando que serão salvos pela obediência da lei. Isso é impossível de acontecer, pelo fato de ser impossível ao homem obedecer à lei, conforme a exigência santa da lei sobre nós que somos pecadores. Então volte aí para o capítulo 5. Veja que neste versículo 16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu preciso entender que ele está escrevendo para crente. Eu preciso entender que o crente, ele não apenas tem uma natureza que já é sua desde nascimento, que é a natureza pecaminosa, mas o verdadeiro crente, ele tem uma nova natureza. Ele nasce de novo pelo poder de Deus. O Espírito Santo passa a habitar nele. Ele é uma nova criatura, ou uma nova criação. Mas enquanto estiver nesse mundo, esse crente que é uma nova criação, que o Espírito Santo gera essa nova vida, ele continua com a sua natureza pecaminosa. E aí ele terá essa luta, coisa que não acontece se ele não for crente, coisa que não acontece se ele não for um nascido de novo. Se o Espírito Santo não tiver gerado essa nova natureza, não haverá luta alguma em nós, em nossa alma, em nosso ser. E Paulo está dizendo, olha, andai no Espírito, e não vivam satisfazendo os desejos da vossa natureza pecaminosa. Então isso implica em uma luta constante, que nós teremos em toda a nossa vida. Toda a vida cristã só vai acabar quando nós formos para a glória. Para os crentes que estiverem na glória, eles já saíram dessa condição de luta. Mesmo nós já sendo vitoriosos em Cristo, mesmo o Senhor já nos dando a vida eterna, a promessa de vida eterna, tendo morrido pelos nossos pecados, a nossa vida aqui na terra como cristãos é de uma luta, é de uma batalha interna na nossa alma que vai existir até a nossa partida para o Senhor. Não esperem que a vida de vocês não será uma vida de luta. Não caiam na ilusão de que vocês não vão sofrer como crentes internamente. Eu não estou falando nem no sofrimento no sentido de perseguição do mundo, no sentido de lutas que nós podemos enfrentar com a nossa família, no trabalho. Não é isso. Dificuldades na igreja. Mas eu estou falando de você mesmo, de mim mesmo, da nossa própria vida interior. Vocês sabem do que eu estou falando. São aqueles desejos que surgem no nosso coração, são aqueles pensamentos que vêm na nossa mente, são aquelas ações que nós praticamos mesmo sem querer, mesmo ações que nós odiamos, que não temos prazer nelas, nós cometemos, nos entristecemos, pecamos contra Deus, e isso gera aflição em nossa alma. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que essa luta será constante, mas nós temos que ser cientes dela e temos que lutar, fazer a nossa parte, para que o Espírito de Deus opere a sua em nosso coração e na nossa vida venha sobressair mais a ação do Espírito do que os desejos da carne.
O crente que não é nascido de novo, ele não vai viver essa luta, tá? Ele vai logo, ele não sofre. O cara pode estar na igreja, ele pode cantar, ele pode ser pastor, mas ele não sofre se ele não tiver nascido de novo. Se ele tiver nascido de novo, ele vai sofrer. Vai sofrer quando eu estou falando internamente. Porque ele vai pecar, ele vai falhar, mas ele quer servir a Deus com fidelidade. Ele quer buscar o Senhor. Ele sofre quando ele peca. Ele corre para os pés de Cristo. Ele busca arrependimento. Ele quer aprender mais da palavra para se santificar, para crescer em santidade. E essa santidade não é essa santidade externa que algumas igrejas colocam. Usar um paletó, uma Bíblia desse tamanho. Não que seja pecado usar um paletó, é até elegante, né? Mas você achar que isso é santidade, isso não é santidade, isso é legalismo, é diferente. Santidade é o camarada ter características do Espírito em sua vida. E nós vamos ver quais são essas características aqui. Vá para o versículo 17, capítulo 5. Porque a carne, veja, ele vai falar agora abertamente da luta. A carne, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, ela milita contra o quê? Contra o Espírito de Deus. E o Espírito também vai gerar em nosso coração um desejo de fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade da carne. Então, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, são antagônicos, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. No verso 17, irmãos, Paulo ele esclarece essa luta, e eu gostaria que você deixasse marcado aí, passasse algumas folhas para frente, encontrasse a carta de Paulo aos Filipenses. Você passando aí Gálatas, deixa marcado em Gálatas 5, aí você passa umas folhinhas aí, vai ter Efésios, depois de Efésios você encontra Filipenses, e aí veja o capítulo 2 de Filipenses, verso 12. Capítulo 2, verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Veja o que Paulo está dizendo aí aos crentes. Desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Isso ele está dizendo o seguinte: olha, vocês já são salvos em Cristo. Agora vocês, quando são salvos em Cristo, não quer dizer que essa salvação, ela está completa. Não que você não, se morrer naquele dia, eu tenho um Cristo. Se eu morrer, assim que eu recebo Cristo pela fé, eu sou salvo? Sim, é salvo. Mas se você não é como o ladrão da cruz, que morreu ali sendo crucificado ao lado do Senhor, e você tem muitos anos de vida que Deus vai lhe dar, então Paulo está dizendo, essa salvação que você já tem em Cristo, desenvolvam ela. Como é que eu desenvolvo a salvação que eu tenho em Cristo? Quais são, irmãos, as obras de Deus em nós, que estão incluídas na salvação? Vamos lá ver se vocês se lembram. Primeiro, o que é que acontece na salvação? A regeneração. O que é regeneração? O novo nascimento. Junto com a regeneração acontece o quê? A justificação. O que é a justificação? Eu deixo de ser visto por Deus como merecedor de condenação, eu saio desse estado de debaixo de condenação e passo a ser livre. Os meus pecados não me condenam mais, porque Cristo morreu por eles. Eu sou justificado. A justiça de Cristo é depositada na minha vida. Está claro isso? Junto com a justificação vem a conversão. Regeneração é uma coisa, conversão é outra. A regeneração é uma obra interna do Espírito Santo em nosso coração, é o nascer de novo. A conversão é algo externo, é o que nós expressamos por termos sido regenerados. Veja, se eu nasço de novo, eu vou expressar o quê? Fé e arrependimento. Pronto, veja, já falei, regeneração, justificação, conversão.
E agora? Se eu tenho 20 e 30 anos de evangelho, o que é que vai acontecer com a minha vida? Haverá a santificação, que é o processo justamente do abandono do pecado, da mortificação da minha natureza pecaminosa e do crescimento da minha nova vida, me tornando cada vez mais semelhante a quem? A Jesus Cristo, o meu Salvador. Esse processo que a Bíblia chama de santificação é o que Paulo está dizendo aqui: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Vocês já são salvos, agora desenvolvam essa salvação, busquem de Deus a graça de Deus para vocês crescerem, para vocês amadurecerem espiritualmente. Como é que o crente cresce? Como é que o crente é santificado? Através do quê? Leitura e estudo da Bíblia, oração, comunhão com a igreja. É ou não é? Aí você pode acrescentar jejuns para a glória de Deus, né? Enfim, as disciplinas espirituais me levam a desenvolver a minha salvação, embora quem desenvolve não sou eu. Eu busco, mas quem opera em mim é o Espírito Santo. Paulo diz: desenvolvei, mas ao mesmo tempo é o Espírito que vai operando e fazendo com que a minha vida seja santificada pelo seu poder. Volto lá para Gálatas. Está claro isso, irmãos? E qual é o final da salvação? Dentro desse percurso entre regeneração, justificação, conversão, santificação, qual é o final da salvação? A glorificação, a glória. E o que é que vai acontecer na glorificação? Qual é o acontecimento final da glorificação? A ressurreição do nosso corpo. Será igual ao corpo do Senhor. E o habitar no novo céu e na nova terra. É isso. Está claro para vocês? Então, infelizmente, muita gente não entende isso. Não entende a palavra. Não sabem o que leem. Não conhecem o Evangelho. Não conhecem a Cristo. Infelizmente, nós temos um número de igrejas enorme no Brasil. Mas infelizmente, irmãos, muitos crentes não conhecem o Jesus que eles pregam. Nem conhecem a verdade desse Jesus. Conhecem apenas a religião evangélica, cheia de tradições de homens, cheia de legalismo e de religiosidades. Se o Espírito habita em nós, e se nós temos comunhão com Deus, lemos a palavra, somos ensinados em nossa igreja pela palavra, tem alguém que Deus tem levantado para nos levar à maturidade cristã, nós vamos crescer. É por isso que em alguns locais, e aqui também, ou em qualquer lugar, você vai ver que determinada pessoa parecia ser bem espiritual, aí de repente descamba para um mundanismo, para uma vida completamente desregrada, que você diz: eu não entendo como é que isso acontece. Porque na verdade nem toda aparência indica maturidade cristã. Uma pessoa que é madura na fé, em que sua casa está verdadeiramente construída sobre a rocha, é muito difícil ela cair assim e se debandar de vez. Mas as pessoas que são impactadas, como Jesus diz, como aquele que recebe a palavra, como aquele terreno que é rochoso e que a raiz não consegue se aprofundar, ou aquele terreno que a árvore nasce, brota logo, mas entre os espinhos, ele fala sobre as perseguições e lutas, ele fala sobre as tentações do mundo, os encantos do mundo. Essas pessoas, elas não conseguem se firmar. Porque a vida cristã, ela começa aos poucos. Você vai vencendo uma guerra a cada dia. Uma oração, com palavra, tendo paciência, buscando a graça de Deus, buscando a ajuda dos irmãos mais maduros, buscando a orientação pastoral, buscando a orientação de Deus na palavra. Você vai aprendendo e vai crescendo aos poucos. Não é da noite para o dia que você, eu estou na igreja hoje, eu aceitei Jesus como meu Salvador, a partir de hoje eu sou, olha, está lá em cima. Está não. Você ainda é muito fraco. E qualquer coisinha você cai. Você ainda não é nada. Satanás, se fizer assim,
e Deus permitir, você se desmonta. A maturidade cristã vem com o tempo, com as lutas, com as batalhas, com o tempo de oração, com conhecimento bíblico, com falhas, com as falhas que nós temos. Nós vamos amadurecendo na vida cristã, como também amadurecemos como pessoas. Pelo menos algumas pessoas amadurecem, né? Outras não, né? Outras são abestalhadas a vida toda, né? Essa é a palavra. A vida toda. Faz 60 anos e é abestalhada. Desculpa, mas a palavra é essa mesmo, não tem outra não. Abobalhada. É uma criança, não amadurece, toma atitudes infantis a vida toda. Não cresce. Não é para isso que nós fomos chamados. Continue comigo a leitura. Paulo diz aqui no versículo 18. Olha o que ele diz, irmãos. Depois de dizer que essa batalha que o crente tem na sua alma, no seu coração, ela só é terminada na glória. Mas enquanto nessa vida, irmãos, nós estamos lutando, tentando viver debaixo da influência do Espírito e não satisfazer os desejos da nossa carne. Ele parte para o verso 18 e ele diz: se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Interessante, né? Se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. O que é que Paulo quer dizer aqui, irmãos? Primeiro ele vai dizendo no livro de Gálatas que a lei ela escraviza. A lei ela não tem condições de mudar o coração. A lei ela diz, olha, é isso, você tem que fazer isso. Se você não faz, ela aponta para você, ela te julga e ela te condena. Não é assim a lei? Existe a lei. Se você não cumpre a lei, o que é que você recebe? Juízo. E a minha pergunta é, quem aqui cumpre a lei? Nenhum de nós. Somos incapazes de cumprir a lei, porque se falhamos num dos pontos, nós já somos devedores de todos, como diz Tiago no capítulo 2, verso 10. Então a lei, ela não liberta. A lei, ela nos conduz a uma escravidão, porque sempre tentamos obedecer a lei pelo nosso esforço, não conseguimos. A lei, ela nos coloca debaixo de juízo e nós não saímos dessa condição por nós mesmos. Aí vem Cristo, morre por nós na cruz, se torna maldito em nosso lugar, sobe ao céu, envia o Espírito Santo para gerar essa nova vida em nós, por meio da fé que nós depositamos nele, e esse Espírito Santo que habita em nós, ele nos liberta e nos faz viver a vontade de Deus, não como um peso, mas de forma alegre, com um coração grato para a glória dele, e não na nossa força, mas no poder do Espírito de Deus que habita em nós. Então Paulo aqui no verso 18 ele diz, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei, não estais debaixo da lei, porque a lei não transforma ninguém, a lei não vai lhe regenerar, a lei não vai gerar uma nova criatura, a lei não vai lhe justificar, a lei não vai lhe santificar, porque você não consegue pela sua força, eu não consigo pela minha força obedecer à lei. Agora, se você tem um Espírito em você, e só tem quem é nascido de novo, só tem quem crê verdadeiramente no Evangelho, aí sim, sua vida pode ser transformada. Por isso, irmãos, que não adianta forçar. Não adianta forçar ninguém. Quando nós forçamos, nós queremos, às vezes é normal. A esposa quer que seu marido se converta. O marido quer que a esposa se converta se não for convertida. Nós queremos que nossos filhos se convertam e que devemos querer mesmo e orar por isso. Mas, se o Espírito Santo não regenerar, as pessoas não podem ser mudadas nem transformadas. Não tem como. Porque não é pela nossa força, é pelo poder do Espírito Santo. É isso que Paulo está tentando dizer aqui. Ele diz aqui, irmãos, ele afirma que os verdadeiros crentes que são guiados pelo Espírito, veja, somente os que são guiados pelo Espírito, eles não estão debaixo, eles não estão sob a lei. Verso 19, ora, e aí ele vai trazer uma lista aqui com as obras da carne, e ele vai mostrar quais são. Oi? Desculpe, Spencer, não vi, Heitor. Fica à vontade. Sim.
Em certo sentido, sim, pode. Pode, porque mesmo você sendo um salvo, mesmo você sendo um nascido de novo, nós sabemos que um irmão, em comparação com o outro, eles não são iguais em relação ao nível de maturidade cristã, de crescimento em Cristo. Aí você diz, por que não são? Primeiro, pelo tempo de vida cristã, e segundo, pela própria busca dos meios de graça que Deus concede ao crente. Quais são os meios de graça? São aqueles meios pelos quais eu cresço na graça de Deus. Como, por exemplo, as Escrituras Sagradas, o estudo, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor, dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas. Jesus, ele diz, orai sem cessar, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Paulo, ele diz, olha, orai com toda oração e súplica, com toda perseverança. Orai em todo tempo, orai por todos os santos. Então, veja, existem meios que Deus estabeleceu para que nós que já somos salvos, cooperemos com o Espírito para que cresçamos ou desenvolvamos essa salvação. É nesse sentido, aí a Bíblia de Jerusalém, ela já traz uma versão, né, na sua tradução, né, ela já traz uma versão que torna mais fácil a compreensão, porque se você voltar para o versículo 16, ele diz aqui, olha, andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne, a concupiscência da carne. Então ele está seguindo essa mesma ideia de Paulo no versículo 18. Se vos deixais ser guiados pelo Espírito, não estareis, ou não estarás, né, sob a lei. Essa é a ideia. Ele segue a mesma ideia, que eu preciso lutar. Como Filipenses 2, que nós lemos, 12, né, 2:12. Eu preciso desenvolver a minha salvação. É o Espírito quem faz, mas eu também tenho a minha parte. Não na salvação, mas no desenvolvimento dela. Eu não sou santo para ser salvo, mas eu sou salvo para ser santo. Não é aquela, irmão, se você não perdoar, você não vai para o céu. Já ouviram isso? Isso é uma heresia. Como se a tua salvação dependesse do teu perdão. Não. Se você não perdoa, o teu coração não é perdoador, é porque talvez você nunca nasceu de novo. É por causa disso que você não vai para o céu. Estão entendendo agora, né? Porque o novo nascimento vai nos levar a crescer ao ponto e vai nos levar a perdoar. Porque se nós não perdoarmos, pode ter certeza, toda vez que a gente está lendo a palavra, toda vez que a gente está pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, se somos crentes, o Espírito Santo vai dizer, e você? E seu coraçãozinho? Claro que é necessário para algumas coisas um tempo. Para algumas mágoas é necessário um tempo. Você não vai dizer, eu perdoei, simplesmente abri a boca porque eu perdoei. O Espírito Santo vai tratando conosco. Por isso que tem a palavra, por isso que tem a oração. Por exemplo, vocês já oraram por uma pessoa que magoou vocês? Já tiveram essa experiência? Porque tem pessoas que são terríveis, né? Vai existir pessoas em nosso caminho que são muito desagradáveis. Não, irmão Gilvan? Tem gente que aparece em nossas vidas que são desagradáveis. Muitas pessoas vão surgir. Como nós vamos crescer no fruto do Espírito, ou praticar as virtudes do Espírito, se não existir essas pessoas? Como a gente vai perdoar se não existir pecado contra nós ou mágoa? Jesus diz, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. É fácil? Não. A vontade é de pegar no pescoço, torcer, de dar um murro, né? De dar uma paulada. Essa é a vontade. Mas a vontade de quem? Do Espírito? Não, a vontade da carne, né? Se a gente deixar a carne reinar, como o irmão Spencer diz, né? As presas do vampiro crescer, né? Se deixar, o irmão Spencer, ele diz, olha, as presas estão saindo, estão querendo sair, né? É quando você quer realmente fazer a vontade da sua natureza pecaminosa. Porque fazer a vontade do Espírito é realmente ser humilhado por Deus. Veja o que acontece com Cristo. Ele é cuspido, ele é esbofeteado, ele é humilhado, ele é desprezado, o mais desprezado dos homens. A carga é muito pesada sobre ele.
a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, nem para murmurar, nem para blasfemar, nem para responder na mesma medida com a qual ele era prejudicado. Isso está lá em Pedro. Então o Senhor, ele faz isso. Ele é o maior exemplo de alguém que demonstra plenamente as virtudes do Espírito Santo em sua vida, humanamente falando. Então, meus irmãos, vamos ver quais são algumas das obras da carne. Paulo, ele cita aí pelo menos 4 grupos. Nós temos aqui, irmãos, pelo menos, se você quiser contar, você vai ver que ele vai falar. Essa lista, ela não é que só existe essas obras da carne, tá? Mas Paulo vai usar aqui uma lista com 15 práticas da obra da carne, 15 manifestações da nossa natureza pecaminosa, que ele vai repetir até palavras aqui para dar mais ênfase a algumas coisas, mas que existe muito mais. Mas ele generaliza nessas 15. Está muito frio aí para vocês, o ar-condicionado, tá bom. Se tiver muito frio, diga, vai. Porque sempre tem o friorento, né, o calorento. Então, quando a gente chegou à igreja, estava um forno. A gente ligou 5 ar-condicionados. Depois eu vou pedir para o irmão Gilvan, se possível, de ligar esse daqui, da ponta. Eu acho que está com 5, aí vai ficar... Está aqui comigo? Acho que está. Entregar ao Oswaldo. Deve estar ali embaixo, né, Oswaldo? Ok. Vamos lá, veja aí, observe comigo. No versículo 19. Vamos ler até o verso 21 de uma vez. Só para você entender. Liga esse primeiro aqui, Gilvan. Acho que ele está bom. Só para você entender aí, do verso 19 ao 21, que aqui Paulo ele vai dividir as obras da carne em 4 grupos. São 15 exemplos que ele vai dar de manifestações da carne. Ele vai dividir em 4 grupos. Observe comigo. Veja, verso 19. O primeiro grupo é o grupo da imoralidade. Ele vai dizer aí, as obras da carne são conhecidas e são. Olha o grupo da imoralidade. Ele cita 3. Prostituição, impureza e lascívia. Esse é o primeiro grupo. A gente vai falar um por um. Segundo grupo é o grupo da inimizade. É o segundo grupo. Veja os exemplos que ele vai dar. Perdão, grupo da idolatria. O segundo grupo é o grupo da idolatria. Ele cita duas práticas. Idolatria e feitiçarias. Em alguma Bíblia pode vir bruxaria, dá no mesmo. Ou magias. Tá? O terceiro grupo está aí ainda no versículo 20. É o grupo da inimizade, da rivalidade. Aí ele vai citar, olha, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Esse é o terceiro grupo. Grupo da inimizade. E o quarto grupo, e último, das obras da carne, é o que nós chamamos de o grupo da embriaguez. Bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a estas. Agora veja como ele termina. A respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Os que tais coisas praticam, ou seja, aqueles que vivem praticando essas coisas, aqueles que a marca ou as marcas da sua vida são essas coisas. Não é quando um crente falha uma vez, outra vez, e corre para os pés de Cristo, e está buscando ser cheio do Espírito. Não é isso. Mas aqueles que vivem constantemente essa vida, que a sua vida manifesta claramente as obras da carne, e não há ação nenhuma do Espírito, esses aí não herdarão o reino de Deus, porque esses não são crentes. Mas os que são crentes vão ter que lutar contra isso aqui. Vamos lá, vamos para o primeiro grupo, volta aí para o verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Está cedo, né, irmãos? Naquele relógio vai dar 5 horas, falta 10 para as 5. Então a gente tem um bom tempo, né? Até 9, estou brincando para vocês. No meu já são 8h35 quase, né? Então a gente só vai até 5 para as 9. Então vamos lá, verso 19 do capítulo 5 de Gálatas. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Primeiro grupo da
imoralidade. Ele começa com prostituição, que significa imoralidade, dá no mesmo, impureza e lascívia. São 3 pecados que estão relacionados entre si. A imoralidade se refere basicamente a relações sexuais ilícitas. Então, qualquer tipo de relação sexual ilícita está incluído aqui na imoralidade. Como, por exemplo, um casal de pessoas que não são, pessoas que praticam sexo sem serem casadas, sem terem uma aliança entre si. Estou falando de um casal hétero, né? Evidentemente. Não estou falando aqui de homoafetividade, porque isso já está incluído também na impureza, que já é o segundo ponto. E também aqui nesse primeiro, na imoralidade, ou na prostituição. Mas todo tipo de relação sexual, que seja fora de uma relação pactual, uma aliança onde um homem e uma mulher se comprometem mutuamente diante de Deus e diante dos homens para se amarem e para estarem juntos vivendo como uma só carne, como marido e mulher. Se não existe isso, a relação sexual fora desse pacto, ela é considerada por Deus como impureza, ou como imoralidade, ou como prostituição. Querem um exemplo? 1 Coríntios 7. Veja 1 Coríntios 7, versículo 1. 1 Coríntios 7, verso 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher. Os irmãos tinham escrito para Paulo e tinham perguntado a Paulo: Paulo, como é que deve ser a relação do cristão em relação ao sexo? Essa foi a pergunta deles, provavelmente. E aí Paulo está respondendo aqui no capítulo 7. E ele começa dizendo: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque mulher. Ele não está querendo dizer que a relação sexual é pecado, não. Ele só está querendo dizer que o homem que quer se dedicar a Deus e viver sozinho, se é que ele tem esse dom, então é melhor do que ele casado, porque ele casado ele vai ter menos tempo. Mas em nenhum momento é errado o homem tocar em mulher, ou ter uma mulher. Mas ele vai dizer qual é o modo certo de você ter uma mulher, ou da mulher ter um homem como marido. Veja, continua a leitura comigo, verso 2. Mas por causa do quê? Da impureza, cada um tem a sua própria o quê? Esposa. Ou seja, você quer tocar em mulher, quer ter mulher, então que cada homem tenha a sua própria esposa. E cada uma o seu próprio marido. Veja o verso 3, ele vai falar sobre sexo. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Está falando em termos sexuais. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o quê? Sobre o seu próprio corpo. E sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. E sim a mulher. Não vos priveis sexualmente, ele está dizendo, um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Se os dois quiserem parar, se os dois se dão bem e estão... porque cada casal tem sua dinâmica nessa questão, nesse quesito. Então, para vos dedicardes à oração, não porque é pecado ter relação sexual e orar para um casal, mas Paulo está dizendo, se há um propósito em que o casal quer se dedicar à oração mais e quer dar um tempo em relação a isso, ele diz, tudo bem, não tem problema. Mas olha o que ele fala. Novamente, vocês se ajuntem, para que Satanás, ele diz assim, ó, que seja por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da vossa separação sexual, da vossa incontinência sexual. Então veja, você quer ter mulher, você quer ter marido, você quer, você não pode viver sem isso, então se case. Agora não vá se casar só porque vai... pelo amor de Deus. Porque aí você pode encontrar um desmantelado, uma desmantelada, você pode estragar a sua vida. Porque não é fácil não, viu? O que tem desmantelado e desmantelado aí nesse mundo, não é brincadeira, é o que eu mais oro, acredito que eu mais oro pelas minhas filhas é em relação a isso. Meu Deus, tem misericórdia. Porque eu sei que a adolescência
a juventude, ela é difícil. E nossos filhos, nós já fomos jovens, né? Já fomos adolescentes, e a gente sabe que nós não temos maturidade nenhuma. E para se apaixonar é só, né? Quando aparece um abençoado aí, né? Ou uma abençoada, você sabe, para você se apaixonar, sendo adolescente e jovem, é assim, ó. Dependendo da carência de cada um. Pode ser até adulto também. Pode ser. Sim, minha irmã? Pois é. Acontece cada coisa aí, né? Você vê que isso é muito comum. Então, para quem é viúvo também, para quem é separado, para quem está sozinho, pode ser também um perigo. Então pode aparecer alguém que desmantelado ou desmantelada que vai estragar a sua vida, vai tirar a sua paz. Mas Deus é misericordioso, viu? Ainda bem, né? Que se a gente errar e falhar, o Senhor tem misericórdia de nós, a gente pode recomeçar. E se a pessoa cair em algum momento na sua vida sexualmente, o caminho é o quê? É o arrependimento, é Cristo. Não tá perdido não. Você não foi lançado fora não. Peraí, volte-se para Cristo e conserte sua vida. Peça graça a Ele, não pratique mais isso. Foi isso que Cristo disse à mulher adúltera, né? Vá em paz, mas também não peques mais. Ou seja, eu te perdoo, agora se conserte, se ajeite, saia dessa vida. Não fique pedindo perdão hoje e amanhã voltando a fazer a mesma coisa. Não, busque ao Senhor, peça graça a Ele, ajuda, peça para Ele gerar um novo coração se ainda não é um crente, se ainda não é nascido de novo. Então a prostituição é a relação sexual ilícita. E a impureza, pastor? A impureza é a mesma coisa, é a imoralidade sexual, só que Paulo está falando aqui não somente no ato, mas no pensamento, nas palavras. Vocês estão entendendo? Nos desejos. Sabe o que nossos jovens, crentes, e não só os jovens, mas até muitos de nós casados, têm caído muito ultimamente? Pornografia. Coisa mais fácil da gente ver hoje é o quê? Pornografia. Basta você ter um computador, um celular que tem acesso à internet. É só um clique. É só colocar o nome sexo e aí já era. Já caiu, já pecou, já viu, já desejou. E aí qual é o caminho? É sair da igreja? É correr de Cristo? É dizer, ah meu Deus, eu estou no inferno agora? Não. É dizer, Senhor, eu pequei. Me perdoe. Me ajude. Eu não quero fazer isso. Eu não tenho deleite nessas coisas. Eu quero fazer a tua vontade. Preciso que o Senhor me ajude. Preciso que o Senhor me dê graça. Isso está muito fácil hoje, irmãos. Está muito mais difícil para o jovem, para o adolescente, para a gente. E não venha dizer você que não é tentado. Você não é doido, que eu sei. Né? Você não é tentado como não é tentado. Quem não é tentado? Ah, eu não sou tentado porque eu sou muito espiritual. Que conversa é essa? Vá, fique brigando no casamento e apareça uma mulher bonita lhe elogiando para ver se você não se arrebenta todinho. São as 3 barras que a gente tem que ter cuidado. A barra de ouro, a barra de saia e o cunhaque São João da Barra. Né? Então, dinheiro, mulher e bebida. Já dizia um velho pastor. Pastores, tenham cuidado com as 3 barras. A barra de ouro, a barra de saia e o São João da Barra, o cunhaque São João da Barra. Ele está generalizando, né? A cachaça, a bebida. E Paulo não está dizendo isso aqui? Ele começa com que barra aqui? Ele começa com a barra de saia. Estou falando em relação aos homens. Imoralidade, impureza. E também serve para as mulheres. Então, toda a questão do sexo é que Paulo está tratando. E a lascívia? O que é a lascívia? A lascívia, irmãos, é a pessoa dar desejo aos seus impulsos sexuais. É ficar pensando sempre, cobiçando o outro sexualmente. É quando você fica contemplando, você homem, fica contemplando uma mulher e cobiçando ela sexualmente. Você fica alimentando isso na sua mente. Nós somos muito tentados nisso. A nossa sociedade ela é muito lasciva.
a sociedade brasileira principalmente. Primeiro, as mulheres que não são convertidas, e me desculpa, viu, irmãs? Até muitas convertidas, olha as roupas que as mulheres usam. Misericórdia. Se você é homem, você vai querer olhar. Só se não for homem. Só se quebrar a munheca. Aí você não vai querer olhar, não. Mas se você for homem, você vai ser tentado. Vai. Passou uma mulher seminua na sua frente, você vai ser tentado a olhar. Você vai ser tentado a desejar. E aí você tem que o quê? Buscar muita graça de Deus para não alimentar isso. Porque se você fica olhando, fica alimentando, passou uma mulher, você olha, passou uma mulher, você olha, passou uma mulher bonita, você olha, passou uma mulher seminua, você olha. Estou falando dos homens, viu? Mas as mulheres também. Você deseja, está ali assistindo um filme, tem uma cena de sexo, você continua assistindo, tem uma mulher de biquíni, tem um homem seminu, e aí você continua. Vai para as mulheres agora, né? Para a gente não, né? Mas, e aí você, vão sabendo distinguir aí, viu, gente? Pelo amor de Deus, tá? Então, isso aí eu estou falando dos dois casos. Mas aí você vai alimentando. A lascívia é justamente isso. É quando você deixa que o seu coração, que os seus desejos em relação ao sexo cresçam e você alimenta eles. Lembrem-se que Tiago, ele diz que para o camarada pecar e cair e morrer com o pecado, tudo começa onde? No desejo, na cobiça. E quando você alimenta isso, já era. É ou não é verdade? Ninguém cai de uma hora para outra não, viu, gente? Diga, meu irmão. A lascívia é o pensar, o desejar. Você vai alimentando aquele desejo. A tentação é o que vem de fora. Então, se aquilo que vem de fora, que é a tentação, vai nos atingir, mas a partir do momento que eu luto contra isso, que eu tento buscar justamente desenvolver a minha salvação com temor e tremor, e encho a minha mente, quando vem porque vão vir os pensamentos, não tem como, a gente não controla isso, por causa da nossa natureza pecaminosa. Então nós só somos tentados porque temos uma natureza pecaminosa, né? Desculpa, nós somos tentados até mesmo sem a natureza pecaminosa, porque Adão foi tentado e Jesus foi tentado em todas as coisas, né? Corrigindo aqui, tá? A tentação é algo externo. Agora, nós caímos com a tentação porque temos a natureza pecaminosa. Aí eu corrigi aqui, né? E aceitamos aceitar a tentação é cair. Foi o que Adão fez. Ele aceitou a tentação e caiu, desobedeceu a Deus, né? Então, e nós que já temos a natureza pecaminosa, aí é que é difícil. Porque se Adão, que não tinha a natureza pecaminosa, foi tentado e pecou, imagine nós que temos. Aí a luta é maior ainda. Por isso que o Senhor é tão bom, que Ele nos dá do seu Espírito, para que através da graça dEle, do poder do Espírito, nós consigamos. Porque por nós a gente não vence não, meu irmão. Mas nós consigamos. Mas é da noite para o dia? Não. Se a gente cobiça e deseja hoje, amanhã, buscando a Deus, a graça de Deus, nós vamos cobiçar menos, desejar menos. A lascívia vai ser maior. É impossível aqui e ali você não ser tentado, ou não ter um momento de lascívia. Isso é muito difícil. Mas crescendo no Senhor, a santidade ela vai chegando a um nível que você vai se tornando cada vez mais fortalecido em Deus para vencer isso daí. É uma luta, né? Por isso que é uma luta. Aí o camarada pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser o que for. Só não peca, meu irmão, se já estiver no céu. Se estiver aqui, a luta é grande, a batalha é grande. Como diz nosso irmão Gilvan, é para chutar as paredes, né, não, irmão Gilvan? É para chutar a parede mesmo. Bater com a cabeça na parede, né? Eu estou usando uma metáfora aqui. A luta é grande. Vem a tentação em relação a dinheiro, fácil. Vem a tentação em relação à mentira, vem a tentação em relação ao sexo. Nós temos que estar clamando o Senhor e buscando o Senhor, porque não é fácil. E para o jovem, misericórdia. Para o jovem que está namorando, misericórdia, é muito difícil.
Somente a graça de Deus. Agora é possível, viu? É possível vencer. Paulo diz aqui, andai, como é que a gente vence? Andando no... Aí, meu amigo, para andar no Espírito é mais 500, viu? É oração, é palavra. Vindo uma vez no mês para a igreja, orando 1 minuto, uma vez perdido aqui e ali, não vai aguentar não. Porque o mundo é bomba, viu? É o diabo com a metralhadora lá e você querendo vencer com a balinheira, como diz lá na Paraíba. Você com a balinheira, um estilingue. É um badoque. Orando 1 minuto, uma vez perdida, e o diabo lá, olha, com um canhão, atirando em você. Bum! As tentações, o mundo, a natureza pecaminosa, que é o inimigo que dorme com você mesmo. E o camarada só querendo vir para a igreja para dar aleluia e glória a Deus. Mas vai para lá, aleluia e glória a Deus, vai vencer nada. Vai orar, rapaz, e ler a Bíblia. Não tem como, irmãos. Não tem como. É tua vitória, aleluia, glória a Deus, é tua vitória. É tua vitória como? Se o camarada não ora, ele vai vencer o quê? Vence nada não. Mas não vence mesmo. Não, mas Deus está dizendo que você vai vencer, vence. Não, meu filho, Deus está dizendo que se você não orar, você não ler a Bíblia, está aqui na palavra, você não vence não. Você vai cair. Pode ser qualquer um, não importa não. O diabo não quer saber se você é pastor, se eu sou pastor, quantos anos eu tenho de ministério. Ele não quer saber não. Se pegar e der vacilo, vai cair mesmo. Se pegar e der vacilo, a queda é grande. O que é que Paulo diz? Aquele que está em pé, cuide-se. Para quê? Não caia. Jesus, vigiai e orai, para não cair em tentação. Todos eles caíram. O diabo não tem medo de crente, nem de Bíblia não, viu, irmãos? Nem de conhecimento bíblico não. Ele teme o crente que realmente ora e que tem comunhão com Deus. Conhece as Escrituras, está amadurecendo, temor de Deus no coração. Aí isso sim, aí ele teme. Mas o crente que está lá e só lá Machúria, Baranaia, sei lá como é que fala aí, isso aí não vai para canto nenhum, irmãos. Não vá nessa não, pelo amor de Deus. Desculpa aí a minha sinceridade, eu não estou zombando não, tá? Eu só estou falando aqui de uma realidade que tem muita gente que pensa, eu sou espiritual, olha aqui, olha, eu tenho dons espirituais. E a gente vê que essas pessoas, de repente, vem um escândalo enorme. Por quê? O diabo não teme isso. O diabo não teme seus dons. O diabo não teme por eu ser pastor. O diabo não teme porque você canta bonito. O diabo não teme porque a pessoa está lá, é um evangelista. O diabo não teme porque você é um conhecedor profundo da Bíblia, é um teólogo. Conhece o grego, conhece o hebraico. Dá show. O diabo não liga para isso não, porque ele conhece mais do que você. Isso não... Agora um crente que está lá em comunhão com Cristo. Vocês lembram de Paulo? Lembram daqueles que foram expulsar demônios? Ele disse, eu conheço Paulo e o Jesus de Paulo. Vocês quem são? Não teme não. É lapada no lombo, viu? Se não se cuidar, se nós não nos cuidarmos. Então eu estou sendo bem simples aqui, bem nordestino com vocês. Porque a gente tem que ter uma linguagem bem clara. Nós não podemos brincar com isso. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Não tem mimimi com o Evangelho. Ou a gente busca e luta segundo a graça de Deus e pede misericórdia ao Senhor todos os dias. Me ajude, Senhor, porque senão eu não vou suportar. Não brinquemos com o Evangelho, com a vida que nós temos, porque o mundo que está ao nosso redor, a nossa natureza pecaminosa, o diabo, esses 3 grandes inimigos, eles não estão brincando. É em todo canto, é no seu trabalho, é na escola. Onde você estiver, você vai ser tentado. Por muitas e muitas áreas. Em muitas e muitas áreas, desculpa. Em muitas áreas. Mas você tem que estar firmado no Senhor. Eu tenho que estar firmado no Senhor. Não importa o título, se é diácono, presbítero, pastor, se é evangelista, se já está há tantos anos, não importa. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, o primeiro grupo, não vai dar tempo da gente falar tudo. Deixa eu entrar no segundo grupo aqui. Entenderam o que é lascívia? Então, enquanto a prostituição é a prática do sexo, a prostituição, a impureza, Paulo está se referindo à prática do sexo. A imoralidade ele está generalizando. É o sexo, é a imoralidade nos pensamentos, nas palavras, nas ações também, envolve tudo.
E a lascívia, ele está se referindo mais ao desejo, àquela pessoa que vive alimentando esse desejo. Uma pessoa que vive vendo pornografia, ela vive alimentando o desejo sexual. Ela vai enfrentar a lascívia dela vai ser tão grande que uma pessoa que é viciada em pornografia, ela passa a ter o que se chama, eu esqueci o termo que é usado, mas quando ela olha para uma pessoa do sexo oposto, ela sempre olha desnudando aquela pessoa, como se fosse tirando a roupa dela. A lascívia é tão grande que ela não consegue olhar para aquela, por exemplo, um homem que é viciado em pornografia, quando ele olha para uma mulher, ele já olha, se for uma mulher bonita, ele já olha desejando essa pessoa sexualmente e imaginando como seria. Vocês estão entendendo, né? Criando toda uma fantasia. Imagine, isso é uma escravidão terrível. Você não respeita o outro como um ser humano. Você não vê aquela pessoa como uma mulher, como uma pessoa, como um ser humano que é pecadora, que precisa de Cristo, que tem a vida dela. Por isso que existe o estupro, por isso que existe tantas coisas, porque é uma doença, eu estou dizendo doença, mas é pecado, tá? Eu estou dizendo é algo terrível, doentio, maligno. Imagine um camarada que violenta uma criança. Misericórdia, irmãos. Mas isso é diabólico, mas não só diabólico. O diabo com certeza está envolvido, mas isso é da natureza pecaminosa. Se o homem der lugar à sua natureza pecaminosa, ele é capaz de fazer barbáries, coisas terríveis, e nem ele imaginava que era capaz de fazer. Mas nós somos crentes, viu, irmãos? O Espírito Santo está em nós. Então o Espírito Santo nos ajuda e nos fortalece. Por isso nós temos que buscar o Senhor. Eu posso ser tentado, mas eu estou lá. Senhor, me perdoa. Senhor, me ajude, me santifique. Que os meus olhos possam ser luz e não trevas para a minha alma. Não, ela pode ser até tentada, agora ela vai estar muito mais firme. Com certeza. Não vai estar caindo nesses pecados, não, ela vai estar muito mais firme. Claro que uma pessoa que ora, que busca o Senhor, ela vai estar muito mais firmada, porque o foco dela, a mente dela vai estar onde? Em Cristo. O que é que Paulo diz? Olha, tudo que é puro, tudo que é louvável, que encha o seu pensamento. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvidas, não, a senhora está certa. Uma pessoa que está buscando a Deus, que está orando, que está lendo a Bíblia, está evitando, está assistindo determinados filmes, que vai ter cenas de sexo. Um jovem, por exemplo, uma coisa bem prática. Ele vai assistir um programa, por exemplo, um programa imoral que nós tínhamos na TV, aquele Pânico na TV. Ele bota logo a mulher seminua. Um camarada é homem, novo. Pode ser até caduco, que um programa daquele, aquilo é uma loucura, né? Bota as mulheres tudo siliconadas, né? As seminuas. Aí você, como um homem de Deus, vai estar assistindo aquilo? Você vai estar alimentando sua mente, seu coração, vai estar enchendo, vai estar se enchendo, dando expansão à lascívia. Pois é. Amém. É como já dizia alguém, né? Tem camarada que, em vez de estar indo ler a Bíblia, orar ou ir para a igreja, ele não tem tempo. Mas no domingo ele vai para a praia limpar a vista dele, né? Vai limpar a vista dele, vai para Boa Viagem limpar a vista. O olho desse tamanho, ainda bota um óculos escuro, né? Para ninguém ver que ele está olhando. Limpar a vista. Aí quer estar firme? Vai estar firme como? Não tem como, irmãos. Não tem como. Não tem, ou são antagônicos. Ou é sob influência do Espírito, ou é manifestação da carne. Amém? Próxima semana a gente vai entrar no segundo grupo, idolatria. Já vamos entrar direto. Convido você a não faltar, para você não perder, por causa da hora, já avançou, já vai dar 9 horas, eu vou parar por aqui. Tem um segundo grupo ainda, sobre o que é o grupo da idolatria e feitiçaria, né? O terceiro grupo, que é o grupo da rivalidade, aí tem todos os pecados que Paulo cita aqui, são 8,
Ele não está fechando aqui a conta, mas ele está apenas dando exemplos claros. E o último grupo, que é o grupo da embriaguez, que ele vai falar sobre aquelas festas que eram regadas a muito vinho, né? Ao deus Baco, ou ao deus Dionísio, tão comum naquela época entre os gregos. Está regada a muito vinho e a muita carne, a muito churrasco. Para a gente hoje, né? Muita cerveja e churrasco. E Paulo está dizendo aí, isso pode levar a muito pecado. O que é que acontece com uma pessoa que bebe demais e come demais? O que é que vai dar? Briga, confusão, traição. Não tem coisa boa não. Quando tem um bocado de gente bebendo e comendo, o que é que acontece? É o cabo olhando para a mulher do outro, é dando em cima, é ficando rico da noite para o dia, é liso, mas ele fica rico, é mole que só, mas se torna corajoso, não é? É tímido que só, mas depois começa a ficar sabido para olhar para as moças. Então, é assim. Onde tem muita bebida e onde tem como festa, ele está falando de festa com bebida, regada a bebida alcoólica, a comer muito, essas festas com comilança e com bebedice. O que é que isso acontece? A gente vai falar isso mais detalhadamente, vai ver alguns textos. É obra da carne. O que é que o carnaval é? O povo sai para quê? Porque vocês acham que as pessoas bebem muito no carnaval? Para ter coragem para fazer certas coisas que bom não faz. Então, tenhamos cuidado, porque os tais, os que vivem nessa prática, veja, não é a pessoa falhar, não é a pessoa ter falhado ou ter vivido nisso, ter encontrado a Cristo e estar agora nessa guerra, buscando o Espírito Santo, a graça de Deus para crescer. Não é esse, mas os que vivem nessas práticas e são verdadeiramente escravos delas, vivem nessa prática abertamente, esses aí não herdarão o reino de Deus. É isso que Paulo diz. Veja que não tem meio termo não. Paulo não alisava não. Não herdarão o reino de Deus. Eu sou crente, mas o meu trabalho é ser mulher de programa. Oxente. E é assim, é? Isso não existe. Se você é crente nascido de novo, você é uma nova criatura. É aquilo que Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, capítulo 4. O que roubava, não rouba mais. O cara estava lá, eu sou crente, político, roubando todo mundo, milionário. Meio mundo de dinheiro, milhões na conta. Peraí. Não vou dizer a igreja não, porque não só tem nessa igreja, né? Na da gente também tem, batista, em toda igreja tem. Porque o joio está plantado. Não importa a denominação, mas o joio já foi plantado. E não foi por Deus. O joio foi plantado no meio do trigo. Só lá no grande dia, no dia da ceifa, é que haverá separação. Porque externamente todo mundo parece. Mas internamente, em nova vida, aí só Deus. E os frutos vão aparecer, né? Mas todos nós temos falhas, viu, irmãos? Essa palavra de Paulo aqui não é para dizer que a gente vai ser perfeito. Não, você vai estar sempre, o fruto do Espírito ali, olha, na tua vida, cada vez mais crescente, as virtudes do Espírito. Não, essas virtudes devem existir e nós devemos crescer nelas. E elas devem aparecer. Mas aqui e ali as obras da carne vão estar aparecendo na nossa vida. Como Paulo diz, o que eu não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, né? Que nos dá a vitória. E diga, Rodrigo. O crente pode sim. Ele pode não estar praticando determinadas coisas que estão aqui, mas se ele não está buscando a Deus, com certeza ele está muito mais suscetível a... Veja só, Tiago, né, que vai dizer, aquele que sabe o que é o bem e não faz, nisso ele já peca, não é Tiago? Então, isso, Tiago 4,17. Então, é difícil ter esse meio assim, aquele crente que está frio, mas ele não está pecando. Não, ele não vai estar debaixo de uma influência tão
poderosa do Espírito, mas ele é um crente ainda, mas ele está num momento difícil, né? É aquilo que ele diz, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele não está orando como deveria, ele não está lendo a Bíblia, ele não está em comunhão com a igreja. E com certeza ele está vivendo mais ele está dando expansão à sua natureza pecaminosa. Pode ser que ele não esteja ainda tão tentado, mas deixa vir para ver. Ele não aguenta não. Mas assim, pelo menos é isso que a palavra nos ensina, né? E a prática também, né? Mas irmãos, por que estamos tratando isso? Porque Paulo está falando e nós precisamos orar. Não temos que temer, no sentido de ter medo, mas temos que estar conscientes de que qualquer um de nós podemos, né, estar vivendo, não debaixo da influência poderosa do Espírito, mas manifestando essas obras da carne muito mais em nossas vidas, porque há uma luta. Por isso que nós devemos o quê? Andai no Espírito, busquem, desenvolvam a salvação, se esforcem com os meios de graça, para que o Espírito Santo nos capacite para a gente viver para a glória de Deus. Mas, próxima semana, paramos aqui no versículo 20, paramos no 19, né? Vamos entrar no 20, capítulo 5 de Gálatas, verso 20, a partir da próxima semana. Amém?